Olá a todos. Então vamos estar dando continuidade ao nosso estudo bíblico de 1 Coríntios. Hoje então vamos iniciar o capítulo 10, né? E vamos então estar atentos, estar abertos para ver aquilo que Deus quer nos falar hoje. Antes então de iniciarmos, vamos estar fazendo uma oração, estar colocando esse momento, esse estudo diante de Deus e pedindo a sua bênção, a sua orientação, a sua direção. Deus, agradecemos mais uma vez por essa palavra que o Senhor nos deixou, especialmente essa carta de 1 Coríntios, a qual temos estudado semana após semana. E pedimos que o Senhor esteja nos ajudando, esteja nos fazendo compreender aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós hoje através desse capítulo 10 aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deus, pedimos a tua ajuda, o teu discernimento e a tua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Então esse estudo eu vou estar dividindo, ele em algumas partes. Primeiramente, então, nós vamos estar lendo 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4. Então diz assim o texto: Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Então temos aqui os benefícios do povo de Israel, os privilégios que eles tiveram. Então falando desde a libertação que Deus providenciou para eles, do Egito, eles foram libertos do Egito, tiveram ali a presença e o cuidado de Deus abrindo o mar para que eles pudessem escapar então das mãos do Egito, e eles tiveram uma série de coisas, tiveram um cuidado, tiveram alimento, tiveram água, que é falado desse alimento, dessa água espiritual, mas sabemos que não faltou nada para eles, ao ponto de nem roupa, nem calçados estragarem, eles tinham tudo o que eles precisavam para viver nos diversos aspectos que compõem as necessidades humanas. Eles tinham tudo o que eles precisavam, e eles tinham algo ainda muito maior do que qualquer coisa terrena, Eles tinham essa rocha que era Cristo, essa presença de Deus que acompanhava eles. No entanto, as coisas não saíram como era para sair. Então agora vamos estar lendo o versículo 5 e o versículo 6, para dar mais um passo então nessa história. Diz assim: No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Então vemos que um povo que foi liberto por Deus, um povo que ele foi um povo especial para Deus, um povo que era para ser a bênção para todas as nações, um povo escolhido com um propósito. Nós vemos que esse povo, logo após a sua libertação, já começa a demonstrar certa ingratidão a Deus, começa a agir de modo mal, começa a cobiçar o mal, e Deus não se agrada deles. Logo nesse início de caminhada com esse povo, nós vemos que Deus não se agradou de muitos deles, e muitos deles ficaram no deserto, ou seja, foram mortos no deserto. Deus ele teve que intervir, porque se deixasse que essas pessoas maldosas, elas continuassem no meio deles, provavelmente todo aquele povo seria corrompido e os planos de Deus não conseguiriam ir para frente, não conseguiriam ser concluídos, e provavelmente todos iriam se perder. Então melhor do que todos se perderem, todos saírem do propósito, o melhor é fazer, falando desse contexto, era então retirar alguns da convivência deles. Então privar eles também de entrar na terra prometida. Então Deus estabelece algum juízo, pois ele não se agradou dessas pessoas. E isso o apóstolo Paulo diz que acontece como advertência para nós, primeiramente para a igreja de Corinto, mas também para nós, a fim de que nós não usemos mal a nossa liberdade para então cobiçar o mal e fazer coisas erradas, como esse povo fez. O povo de Israel usou seus privilégios, a sua liberdade, de maneira errada, cobiçando o mal, fazendo coisas que não agradaram a Deus. Então nós não podemos fazer isso igual eles fizeram. Então, continuando, agora vamos estar lendo
mais um trecho, do versículo 7 até o 11. Então diz assim: nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar imoralidade sexual, como alguns deles praticaram e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Então aqui Paulo ele continua então relatando, né, o quadro geral desse povo aqui de Israel, esse povo que foi liberto do Egito. Né? Eles logo se entregaram novamente à idolatria, à imoralidade, à farra. Eles colocavam Cristo à prova, eles reclamavam, murmuravam, se queixavam, né? E isso aconteceu com que eles fossem então alvos do juízo de Deus. Um povo que se queixava sem motivo, um povo que estava ali tendo tudo o que precisava e mesmo assim não estava bom. Então um povo que se queixava sem motivo, estava fazendo, né, mau uso da sua liberdade, do seu privilégio e do cuidado que Deus dava a eles. Eles faziam mau uso disso, continuavam envoltos em imoralidade, em idolatria, continuavam praticando farra, né, envolvidos com farra, ou seja, colocando as suas paixões carnais acima daquilo, né, que era para ser colocado, que ou seja, era Deus, né, e o relacionamento com Deus e com o próximo. Então nós temos aqui muitas coisas que estão mostrando, né, o quadro degradante que era esse povo, né, logo no início já. E esse relato, do 7 até o 11, nós vemos o desprezo de Israel para com Deus. Israel despreza esse Deus grandioso que libertou eles do Egito, né, e em vez disso eles se envolvem na farra, na idolatria, na imoralidade, reclamam, colocam Cristo à prova, exigem algumas coisas, fazem mau uso, né, da sua liberdade, fazem mau uso do cuidado de Deus, né, colocam Deus à prova e ainda murmuram, reclamam, né, e muitos deles, né, foram alvos do juízo de Deus, né, e Deus fez uma limpa nesse povo. E mais uma vez, Paulo diz no versículo 11, né, que essas coisas, né, esses acontecimentos ali da história de Israel, eles nos servem como um exemplo do que não fazer, né, como um exemplo do que nós não devemos fazer. Ele diz que esse exemplo que está ali foi escrito como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Então nós vivemos no fim dos tempos. A igreja de Corinto já vivia no fim dos tempos. O fim dos tempos é o período de tempo entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda. Então nós estamos nesse tempo e essas advertências também são para nós. Então não devemos nos entregar à idolatria, não necessariamente de uma estátua, de uma imagem, mas qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus. Tome cuidado, temos que tomar cuidado com isso. Não devemos nos entregar à imoralidade, né, de qualquer natureza. Não temos aqui como eles tinham os templos pagãos em que eles iam e tinham acesso a prostitutas cultuais, a imoralidade, né, escancarada. Hoje não temos esse contexto na nossa sociedade, mas temos a internet, temos outras coisas que entram no lugar disso. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Também vemos, né, o exemplo deles de reclamar de várias coisas, de murmurar, de colocar o cuidado de Deus em questão, colocar Deus em questão. Não devemos fazer isso. Essa é a advertência que Paulo está mostrando, né, para a igreja de Corinto e também para nós, porque nós ainda vivemos no fim dos tempos. Então, para finalizar, vamos estar lendo o versículo 12 e o 13, que diz assim: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então vemos, né, esse famoso versículo: aqueles que pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Né? Provavelmente você já ouviu
apenas esse versículo, né, citado várias vezes, né, falando desse capítulo aqui. E o que esse texto então está querendo dizer? Ele é a peça-chave e também vai linkar esse capítulo com o restante que nós já estudamos. Então, lembre-se que o apóstolo Paulo, ele repreendeu esses irmãos que faziam mau uso da liberdade. Eles iam até os templos pagãos, lá se assentavam e participavam das festividades, comiam carne sacrificada a ídolos, né, não se importavam que isso escandalizava outros irmãos, que o comer carne escandalizava, né, mas mais do que isso, eles se assentavam nos templos, nas festividades, eles iam até os templos. E isso feria a consciência mais sensível dos outros irmãos. E esses irmãos se consideravam livres, extremamente livres, se consideravam fortes. Né? Paulo até concorda com o pensamento de que a carne não é nada. A carne é neutra, ela não faz bem nem faz mal. Mas Paulo diz que se comer carne, ele faz o seu irmão pecar, ou se afastar, né, de Deus, existe sim algo errado e você deve parar. Então essa é a primeira advertência que Paulo dá. E Paulo então começa, né, essa série de capítulos a partir desse problema. Paulo dá o seu exemplo do que deve ser feito, como você usa a sua liberdade. Paulo tinha alguns direitos muito mais valiosos e muito mais necessários do que o comer carne. Paulo tinha um direito de sustento a partir das igrejas que ele plantava, mas falando da igreja de Corinto, ele abriu mão desse direito. Ele não pegava dinheiro como sustento, mas ele mesmo trabalhava. Então Paulo mostra o seu exemplo, né, e mostra o exemplo que ele teve em se fazer judeu, em se fazer como gentil, né, em estar sempre buscando deixar a vontade dele de lado para levar o evangelho. Ele se fez escravo, né, de todos para levar as pessoas que ele conseguisse, o máximo de pessoas que ele conseguisse a Jesus. Então Paulo demonstra um exemplo de como a liberdade deve ser exercida, né, a liberdade cristã, e ele faz isso com a sua vida. Ele tinha alguns direitos, mas ele abriu mão de alguns direitos por causa dos irmãos, por causa do escandalizar irmãos, por causa de afastar irmãos e por causa do criar barreiras, né, para o evangelho. Então, temos direitos? Temos, mas muitas vezes é necessário abrir mão de direitos. E Paulo, então, aqui no capítulo 10, continuando essa sequência de capítulos, ele nos dá outro exemplo, um exemplo do que não devemos fazer. Ele mostra o exemplo de Israel, um povo que tinha privilégios, tinha liberdade, mas fez mau uso dessa liberdade, né, e foi alvo, então, do juízo de Deus. E isso deve nos advertir, que não podemos agir como bem entendemos, só porque agora cremos e achamos que só porque estamos em Cristo podemos fazer tudo, e mesmo que isso fira os outros irmãos, mesmo que isso cause algum problema para o povo de Deus, mesmo que isso cause algo que venha estar derrubando alguém, venha estar fazendo mal, né? E nós vemos que o povo de Israel muitas vezes pensava assim, que porque eles eram o povo de Deus, eles tinham apenas privilégios e podiam fazer o que quer. Né? E esse pensamento estava enraizado também em Corinto, né? Por esses irmãos que iam nesses templos, achavam que eram tão grandes, tão fortes, tinham tamanha liberdade que poderiam ir lá e fazer o que quisessem, mesmo que isso, né, fizesse um estrago na vida de alguns outros irmãos. Além de fazer um estrago na comunidade, escandalizando os irmãos, essa atitude desses irmãos de Corinto também era um perigo para eles. Por isso, então, aqui esse versículo, né, aquele que pensa que está de pé, então cuide para que não caia. Você pensa que é tão livre, você pensa que tem a consciência forte, você pensa que tem um conhecimento grandioso de Deus. E esse conhecimento, né, todo esse contexto faz com que você possa ir até o templo, né, inclusive participar ali dos sacrifícios e participar, né, do comer carne com eles, e você pensa que isso não tem problema nenhum. Né? Então Paulo está advertindo eles. Vocês que pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. Lembre que aquele povo, muitos deles, da igreja de Corinto, vieram desse contexto, desses templos pagãos, contexto de idolatria, de moralidade. Né? Então eles estão voltando para esse templo, achando que não dá nada, e eles estão correndo o risco de cair. Né? Estão correndo o risco, então, de cair. Por isso, então, Paulo, né, adverte eles. Vocês que pensam que estão de pé, vocês que pensam que a sua consciência é tão forte, que a sua liberdade é tamanha, que vocês podem ir no templo e comer carne e participar das festividades, e isso não dá nada, cuidado.
porque você está pensando que você está de pé, mas você pode em um momento cair, né? E isso é um problema. Então essa atitude desses irmãos que abusavam da sua liberdade, que usavam ela de maneira errada, né? Então eles estavam correndo o risco não apenas de prejudicar os irmãos e escandalizar os irmãos, mas eles mesmos caírem e voltar às mesmas práticas que eles tinham. É um contexto cheio de imoralidade, cheio de idolatria, eles poderiam ser atraídos, né, tentados mais uma vez nessa área e voltar atrás, né? E quando isso acontece, a situação é muito pior e provavelmente não voltariam mais a serem cristãos, né? Provavelmente nós vemos quando alguém cai desse modo, é muito difícil de recuperar, né? A pessoa conhece Jesus, sabe o que Jesus fez, mas ela rejeita tudo e volta atrás, né? Isso é um problema. Então eles estavam se expondo a tentações que não eram necessárias. Não precisavam se expor a tentações daquele modo como eles estavam se expondo. Eles pensavam ser fortes e estar de pé, mas a qualquer momento podiam cair. Então isso que esse versículo aqui ele estava se referindo. Vemos também, né, que Paulo diz que as tentações na vida deles não eram diferentes das dos outros. Não eram com menos intensidade ou com mais intensidade, né? Eram tentações que estão disponíveis para todos. Então eles deveriam, né, tomar cuidado, não se achar que eles são tão superiores que até a tentação para eles é diferenciada, né? Não era desse jeito. A tentação ela não se interessa com o tipo de pessoa ou com, não faz essa distinção, ela vem. E se você está em Deus, Deus ele providencia um escape para você então conseguir superar essa tentação, que é isso que o texto diz. Nunca Deus permite uma tentação maior do que você possa suportar. Isso falando para aqueles que estão em Deus. Você estar em Deus não quer dizer ausência de tentação, não quer dizer que você não tem problema, que você não é tentado. Não quer dizer que você possa desejar algumas coisas e ser tentado em algumas áreas, mas quer dizer que você tem o auxílio de Deus, que você tem um escape que Deus providencia, você tem Ele ajudando você a passar por isso, né? Esse é o diferencial, né? Então Paulo aqui demonstra, né, que Deus não permite que a gente passe por tentações a quais não consigamos suportar. Então quando formos tentados, né, Deus mostrará uma saída então para que consigamos então resistir. Agora não faça que nem esses irmãos, né? Não podemos fazer que nem esses irmãos, ficar buscando tentações, achando que não dá nada, né? Fazendo mau uso da liberdade e se aproximando de algumas tentações que você já teve problema na sua vida, né? Achando que não tem mais problema, você está então brincando com fogo. E é bem provável que uma hora ou outra, né, como o texto diz, você caia. Então precisamos ter cuidado. Temos liberdade em Cristo Jesus? Temos força, temos uma consciência forte desenvolvida ao longo da nossa caminhada? Temos, mas não temos o aval para então brincarmos com algumas coisas que podem ser letais para nós. Não busque tentação como esses irmãos, né? Não busque isso, não busque problemas. As tentações vêm automaticamente, não precisa você ir buscar, né? Deixe isso de lado, né? Não fique brincando com coisas que você sabe que você pode cair, ou que você acha que não vai mais cair, né? Mas de repente você pode cair. Então tem algumas coisas que temos que tomar cuidado e manter distância. E aqui temos então, né, a conclusão que podemos tirar. Use a sua liberdade, né? Use sim sua liberdade que Cristo nos dá. Mas essa liberdade tem que passar pelo filtro que ela não pode então prejudicar e escandalizar nenhum irmão. Isso é algo errado, você está fazendo um mau uso da sua liberdade. A sua liberdade não pode também levar você a se expor demasiadamente a uma tentação, porque isso faz com que você possa cair. Então temos que exercer a liberdade que Deus nos dá, temos que usufruir do cuidado que Deus nos dá, temos que nos relacionar com Deus e com os irmãos, né, com alguns limites. E esse limite, né, vai até onde você escandaliza outro irmão, ou até onde você começa a prejudicar até você mesmo, podendo você cair. E quando você cai, você também é um motivo de escândalo para os irmãos, né? Mas não só isso, você pode se perder. Então nós precisamos tomar cuidado.
e fazer bom uso da liberdade. Lembrando o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá, né? Ele tinha direitos que eram imprescindíveis para a vida, mas ele abriu mão. Isso só é possível quando temos uma maturidade, uma liberdade correta, uma visão de liberdade correta em Cristo Jesus. Somos tão livres em Cristo Jesus que temos a capacidade de nos abster de algumas coisas, de alguns direitos, inclusive o direito de comer carne sacrificada a ídolos, inclusive o direito que temos de ir e vir e ir em lugares como esse, como templos pagãos, em que o contexto de moralidade e idolatria é tamanho. Então temos liberdade para dizer não a muitas coisas. Essa é a verdadeira liberdade. Existe um outro conceito, que é de fazer tudo o que você quer, que é a libertinagem, e não é a liberdade bíblica. Então a libertinagem muitas vezes é o que causa isso, escândalos, e causa também a queda do próprio irmão que pratica isso. Jesus não morreu para nos dar libertinagem, Jesus morreu para nos dar uma liberdade de viver longe do pecado, de dizer não ao pecado, de dizer não à nossa carne, de dizer não ao mundo, e dizer sim a Ele, e dizer sim àquilo que Ele espera de nós. Então precisamos usar a nossa liberdade de maneira correta, assim como Paulo exemplifica com sua vida. Não como os irmãos de Corinto faziam e nem como Israel fazia, como vimos nesse episódio. Então que Deus nos ajude a usar bem essa liberdade que Ele nos dá. Espero que vocês tenham compreendido, espero que Deus ajude cada um de nós, eu e você, a prosseguir nisso e a caminhar como pessoas maduras, de consciência forte, bem centradas, e com uma liberdade correta em Cristo Jesus, que não prejudique os irmãos e nem a nós mesmos. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força e nos dê estratégias para então seguirmos nisso. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima e abençoada semana.